O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existe antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, por que Deus criou o homem? O Natal talvez seja um bom momento para a gente refletir sobre isso. Porque, via de regra, Deus não tem nenhuma carência, Deus não tem nenhuma necessidade, Deus não tem qualquer imperfeição. Então, a princípio, Deus não precisaria criar o ser humano, nem precisaria encarnar. Mas São Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica, assim como o Catecismo da Igreja, explica por que Deus criou o homem. Para São Tomás de Aquino, é porque Deus possui em si um bem tão grande, um bem tão abundante, que esse bem deseja transbordar, deseja fazer o bem a alguém também. Quando eu sou tomado por um amor muito grande, eu quero transbordar esse amor para alguém. É como quando você ama alguém, você quer fazer algo, você não quer que aquele amor fique só em você, você não quer que aquele bem fique só em você, você quer transbordar para o outro. Quando você ama alguém, você lê um livro muito bom, você quer que os outros leiam também. Você ouve uma música boa, você quer que os outros ouçam também. Você vê um filme bom, você quer que os outros assistam também. Então, o bem transborda, né? Ele abunda, ele ultrapassa, ele sai de mim. Então Deus, sendo o bem supremo, Ele não quer que esse bem fique só nele. Então Ele deseja criar o ser humano. E para que Ele cria o ser humano? Bom, lá no Concílio de Trento, século XVI, na época das reformas protestantes, foi publicado um catecismo, na época pelo Papa Pio V, que diz para que o ser humano existe. E lá o catecismo diz assim: Deus criou o homem para que o conhecesse, o amasse e o servisse.
Então, por que Deus criou o homem? Porque em Deus há um bem que transborda. E para que Deus fez isso? Para que o ser humano conhecesse, amasse e servisse. E aí existe um problema narrado aqui por João, lá no finalzinho do texto. João diz assim: a Deus ninguém jamais viu. Ninguém nunca viu Deus. No Antigo Testamento você pode procurar, ninguém nunca viu Deus. Só se tem o verbo, só se tem a palavra. As pessoas nunca viram Deus. E porque nunca viram Deus, criavam delírios sobre Deus. As religiões antigas, mitológicas, eram distorções sobre Deus. Deuses com figuras humanas misturadas com animais, aquela mistura antropomórfica do Egito antigo, da Roma antiga, da Grécia antiga. Ninguém nunca viu Deus. Então Deus era uma mistura do que o homem conhecia. Mas a solução vem logo na sequência. A Deus ninguém jamais viu, mas o Filho de Deus, esse nos foi dado conhecer. Esse é Jesus. Então nós só conseguimos cumprir esse propósito de amar, conhecer e servir porque Jesus encarnou. O Natal, então, não é só como se fosse pouca coisa, não é só o nascimento de Jesus, é o ato que permite o ser humano cumprir o propósito da sua existência. Porque se Jesus não tivesse encarnado, nós não teríamos capacidade de conhecer a Deus. Porque a grandeza de Deus é tamanha que nós, na nossa imperfeição, não conseguimos alcançá-lo. Por isso que Deus se diminui. Ele se diminui para que ele seja alcançado por nós que somos pequenos. Isso é o que a igreja chama de união hipostática. Deus é Deus e homem. 100% Deus, 100% homem. Ele se rebaixa para ficar da nossa altura, do nosso tamanho. Então o Natal é a celebração do mistério que permite que o ser humano alcance a sua razão de existir. Sem o Natal, nós não conseguiríamos conhecer a Deus. Sem conhecer, não conseguiríamos amá-lo, porque não amamos o que não conhecemos. E não amando, não conseguiríamos servi-lo, porque só servimos aquilo que amamos e só amamos aquilo que conhecemos. Então, sem o Natal, não haveria razão de ser, razão de existir. E é interessante que esse trecho que lemos aqui é o primeiro trecho do Evangelho de João. São 4 os evangelhos, nós já sabemos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Os 3 primeiros, Marcos, Mateus e Lucas, são aqueles que a igreja chama de evangelhos sinóticos. Sinóticos significa que eles são lidos, podem ser lidos juntos, né? Eles contam mais ou menos a mesma história. Todos eles começam falando sobre fatos. Então, Marcos vai começar falando lá de João, Mateus, Lucas vão narrar o nascimento de Jesus. Uma virgem em Belém deu à luz a um filho. Repare que João não começa narrando o fato do nascimento de Jesus. João começa narrando o mistério da encarnação de Deus. E aí ele nos diz algo que é muito importante. No início era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós. Quando João narra isso, meus irmãos, ele está dizendo o seguinte: Deus sempre existiu e decidiu se fazer carne. No grego, sarx, carne significa fragilidade. Então Deus se fez frágil, Deus se fez pequeno e habitou entre nós. Então, dizer que Deus sempre existiu significa dizer que toda a promessa da vinda de Jesus já existia desde o início do mundo. Por isso que nós dizemos, como Jesus já estava nos planos de Deus desde o começo, a mãe dele também já estava nos planos de Deus desde o começo. Por isso não existe o mistério do Natal sem o mistério da Imaculada, né? Porque se Deus já estava no princípio e a palavra era Deus, no momento que Deus decide habitar entre nós, ele o faz por meio de uma mulher. Então Deus 100% homem, 100% Deus que habita entre nós. João deixa claro, Deus sempre existiu e habitou entre nós para que a nossa vida tivesse razão de ser.
Agora, como que nós fazemos para cumprir esses 3 pilares, né? Conhecer, amar e servir? Então vamos aprofundar um pouco. O mistério da encarnação é o que explica o mistério da nossa existência. E do ponto de vista teológico, para conhecer a Deus, temos 2 caminhos. Um vem de São Bento de Núrcia, um padre da igreja do século VI. Existe um livro chamado A Regra de São Bento, que lá ele vai dizer que para conhecer a Deus é preciso escutar com obediência, com o coração aberto à palavra de Deus. Isso pode parecer para nós algo um pouco óbvio, mas não é. Veja o que diz São Bento: escuta, filho, os ensinamentos do mestre e inclina o ouvido do teu coração. O que São Bento quer dizer com isso? Para conhecer a Deus eu preciso ouvir, escutar e me inclinar como quem quer de fato fazer aquilo que se diz na palavra. Não tem como conhecer a Deus sem estudar a sua palavra. Não tem como conhecer a Deus sem estudar o catecismo da igreja. Não tem como conhecer a Deus sem entender e saber o que escreveram os padres da igreja. Não tem como conhecer a Deus assim. Então, para conhecer a Deus, escuta, filho, os ensinamentos do mestre, inclina o ouvido do teu coração. Esse é o nosso primeiro passo. E é interessante, embora isso esteja mudando, hein? Isso está mudando bastante. Mas o católico é conhecido pelo baixo conhecimento. É conhecido pelo baixo conhecimento. Muitos irmãos de outras denominações são capazes de citar versículos e mais versículos de cor. E nós nem sempre. Por outro lado, eu digo que isso tem mudado, porque como a Igreja Católica tem 2000 anos de estudo, quem começa a conhecer, não para. E esse aprofundamento em conhecer a Deus por aquilo que está escrito, nos faz ter uma fé mais sólida. Interessante, alguns cientistas da religião analisam os fenômenos que têm acontecido no catolicismo, no cristianismo no mundo. Existem muitos católicos que deixam a igreja e vão para outras denominações. Isso normalmente é feito por um apelo emocional, por um apelo, porque foi melhor acolhido lá, porque se sentiu melhor, porque, enfim, tinha um ambiente mais agradável, estava num momento de fragilidade, não foi bem recebido na igreja católica, foi melhor recebido lá fora. Tudo bem, isso acontece. Mas quando o caminho é o inverso, quando é de lá para cá, normalmente não é por isso, normalmente é pelo conhecimento e pelo estudo de Deus. Então são movimentos distintos, um mais pelo apelo, outro mais pelo saber. E esse saber é o primeiro passo para amar. Bom, então para conhecer eu preciso escutar. O segundo pilar da nossa existência então é amar a Deus, conhecer, amar e servir. Esse pilar do amor, São Gregório de Nissa, no século IV, diz que esse amor por Deus é o amor pelo infinito. Veja que interessante, para São Gregório, amar a Deus é um movimento eterno. Por quê? Porque quanto mais eu o faço, mais eu quero fazer. Amar a Deus, como Deus é eterno, inatingível e perfeito, quanto mais eu amo, mais eu quero amar. Quanto mais eu busco, mais eu quero buscar. E isso é muito visível. Pessoas de uma caminhada mais profunda, mais longa, quanto mais missas frequentam, mais missas querem frequentar. Quanto mais adorações participam, mais adorações querem participar. Quanto mais terço reza, mais terço quer rezar. Por quê? Porque o caminho do amor a Deus, diz São Gregório, é um caminho infinito. Quanto mais eu mergulho, mais fundo eu quero ir. Percebe que quando eu tenho um amor raso por Deus, estar aqui é um sacrifício. Quem não tem a prática do amor a Deus como prática rotineira, ir na missa é uma obrigação, é um fardo, rezar um terço, Deus me livre. Quando é que acaba? Por quê? Porque não ama. Mas o amor a Deus vai se tornando uma prática infinita. Quanto mais eu vivo, mais eu quero viver. Mais eu vivo, mais eu quero viver.
Veja o que diz São Gregório no livro A Vida de Moisés. Ele diz assim: a alma que corre para Deus nunca se detém, pois o desejo do bem infinito cresce à medida que se avança. Veja, o desejo do bem infinito cresce à medida que se avança. Quanto mais profundo eu vou, mais profundo eu quero ir. Por isso as pessoas que têm uma caminhada mais profunda em Deus, mais querem viver. E são vistos com uma certa estranheza. Alguns colegas com quem viajo a trabalho acham estranho quando a gente chega no hotel e eles me perguntam: pô, você vai assistir a missa de novo? Pô, todo dia tem missa? Eu falo: imagina, todo dia tem missa. Que pergunta, né? Claro que todo dia tem missa. Ah, você vai assistir a missa de novo no celular? Não, vai ter missa todo dia, gente. E a pessoa fala: pô, mas às vezes eu vou na missa no Natal, na Páscoa. Sim, quando eu não estou nesse caminho, nossa, parece sofrível. Então a escuta para conhecer, o amor para querer ir mais fundo, e o servir. Como servir a Deus? São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, tem uma receita, tem uma máxima infalível sobre o servir. Assim ele diz: se sabemos rezar, não pecamos. Se sabemos rezar, não pecamos. Ou o homem para de pecar, ou para de rezar. Como assim? As duas coisas são impossíveis. Imagine, daqui a pouco vamos ter um momento de louvor e adoração. Enquanto nós estivermos aqui adorando, meu irmão, você não estará pecando. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você não estará pecando. Por quê? Porque você estará adorando. Então é impossível rezar profundamente, adorar a Deus e pecar ao mesmo tempo. Então quando eu oro profundamente, quando eu adoro profundamente, quando eu estou com Deus, eu não peco. Isso não faz de nós impecáveis, mas naquele momento eu não estou pecando. Por isso, para São José Maria Escrivá, a solução é simples. Para servir a Deus, no instante da sua tentação de pecado, você deve se aprofundar no momento de oração. Sinto que estou sendo tentado por alguma coisa, preciso procurar a Deus neste momento e começar a rezar. E não é começar a rezar fórmulas, não, é se colocar na intimidade com Deus. Pedir, suplicar, porque quando eu começo a rezar, eu paro de pecar. As duas coisas não são possíveis ao mesmo tempo. Então, se eu me coloco em adoração, o pecado vai embora. Para que eu opte em pecar, é porque antes eu escolhi não rezar. E a vida de oração é uma prática. Uma prática que eu lembro que eu preciso estar ali o tempo todo recordando, porque é isso que vai me afastar do caminho desviado. Portanto, eu conheço pela escuta, eu amo pela busca infinita e eu sirvo pela oração que me coloca no caminho de Deus. Para isso que nós existimos, segundo a igreja. E veja que interessante, São José Maria também nos diz: a melhor versão que você conhece de você mesmo é quando você está em Deus. Já percebeu? O momento em que você tem as suas preces mais sinceras, as suas intenções mais sinceras, o momento das suas promessas mais sinceras, o momento em que você tem a sua melhor versão, mais pura, mais sublime, é quando você está em Deus. Quando nós estamos fora de Deus, nós temos outras versões que não são as melhores possíveis. Daqui a pouco, no nosso instante de adoração, passarão várias coisas boas pela sua cabeça, boas intenções. Essa é a sua melhor versão. E é nessa melhor versão que eu vou conhecendo, amando e servindo. Portanto, que esse Natal renove em nós o propósito da encarnação de Deus, que é nos permitir chegar até Ele. Se Ele não viesse, nós nunca conseguiríamos alcançá-lo.
E como Ele se fez alcançável, nós podemos conhecer, amá-lo, servi-lo. Feche os teus olhos por um instante. E meditemos um pouco o mistério da encarnação de Deus. Peçamos a Deus que Ele sustente o nosso conhecer, que Ele nos convide, nos provoque, nos chame cada vez mais ao estudo da sua palavra. Faça nesse momento, meu irmão, um compromisso de em 2026 estudar mais, conhecer mais, se aproximar mais das coisas de Deus. Faça um compromisso de rezar mais, de fortalecer a oração, de procurar mais as formações que a igreja entrega, de querer frequentar mais, de ir mais fundo, de não se contentar só com uma missa na semana, de não se contentar só em ser a superfície, de estar ali naquela fé onde todo mundo está. Não, eu quero ir mais fundo. Peça a Deus nesse momento a graça de que nesse Natal a encarnação de Jesus seja também essa virada de chave na sua vida para servir, para procurar um grupo na igreja, para se colocar à disposição, independente do serviço, independente do que seja, conhecer, amar e servir. Cantemos. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há, seja o nosso compromisso deste Natal. Buscar entender para amar e servir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.